Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazermos a palavra santa que cura, que salva, que liberta, a palavra de Deus. E a palavra de Deus para o nosso coração hoje está em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 28. 1 Coríntios 11, 28. Acompanhe aí na sua versão. A minha versão bíblica diz o seguinte: é por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Paulo estava orientando aqui sobre a ceia do Senhor. Jesus, ele tomou a ceia, né, com os seus discípulos, seus apóstolos, aliás, discípulos não, com os 12, porque Judas ainda não havia traído Jesus, mas já estava tudo planejado, né? Ele já tinha planejado vender Jesus por 30 moedas de prata. E naquele dia ali, Jesus sentou e partiu o pão, partiu o vinho, né? Distribuiu ali com os seus discípulos, com seus apóstolos, aliás. E ele deu a todos, entregou a todos por igual. Jesus, ele sempre teve o poder da onisciência. Jesus sempre sondava pensamentos, ele sempre sabia o que iria acontecer. Ele já sabia que o traidor estava ali entre eles. Tanto é que nesse momento ele diz: um de vocês há de me trair. Ele não citou o nome. Jesus era tão discreto, tão educado, que ele poderia muito bem ter exposto, né, Judas Iscariotes. Ele poderia muito bem ter dito: Judas, você está preparando tudo para me trair. Porque ele já sabia disso. Ele já sabia quem era. Mas ele não quis expor. Mesmo sendo traído, ele não quis expor. Jesus disse: um de vocês há de me trair. E eles ficaram, né? Quem será? Quem será, né? Com certeza, Pedro olhava para João e dizia: vixe, será que é João? Aí João dizia: será que é Pedro? Será que é Judas? Então, eles se olharam, né? E Jesus, ele fez aquele ato lindo e ele disse: fazer isso em memória de mim. Quando a pessoa fala em memória, é porque o fulano já morreu. Tá cansado Você já ouviu isso? Ah, vamos fazer isso assim em memória de fulano, porque o fulano já partiu, né? Já não está mais aqui. Mas trazendo aqui para 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo, todo esse capítulo aqui, ele fala sobre a ceia do Senhor, né? Principalmente a partir do versículo 23. Aí ele fala sobre a ceia. Quando chega aqui no verso 28, Paulo diz assim: é por isso que um homem deve examinar-se, homem ou mulher, examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Queridos, se você já é cristão, você já é servo de Deus, não importa qual a sua denominação, se você é batista, se você é assembleiano, não importa. Algumas igrejas, elas comemoram e fazem, né, em memória do Senhor Jesus, a ceia uma vez no mês. Tem igrejas que fazem uma vez por semana. Então, não existe regra para isso aqui na palavra. Não tem. Ele só falou que deveriam fazer. Queridos, toda igreja evangélica, ela sempre faz isso. Na hora de tomarmos a ceia, comermos o pão, tomarmos do vinho ou suco de uva, né, que representa o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, o pão que representa o vinho, todos nós temos aquele hábito de fazermos um autoexame. Porque isso Paulo deixou aqui na palavra. O homem ou a mulher, ela deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? É você fazer, não é o pastor, não é a pastora, não é teu líder que vai te examinar, não.
Porque nenhum de nós temos o poder da onisciência, de sondar mente e coração. Nunca. Só Jesus. Então você, antes de comer o pão e beber o cálice, você tem que fazer um autoexame. Como é que eu tenho vivido? Você não tem que fazer um exame só de como você se comportou naquele dia da Santa Ceia. Não. Você tem que fazer um exame como é que tem sido a sua vida. Como é que eu me comportei nessa semana? Como é que eu me comportei o mês passado? Como é que eu tenho me comportado? Como é que tem sido minha conduta como cristão? Como é que tem sido a minha conduta no meio dos meus vizinhos? Quando os meus vizinhos me veem, o que é que eles pensam de mim? Como é que tem sido a minha conduta lá no meu local de trabalho? Porque dentro da igreja todo mundo é santo. Dentro da igreja ninguém peca, ninguém fala nada de errado, ninguém fala nenhuma palavra torpe, como diz a palavra. Todo mundo é bom. A conduta do cristão ela é observada da porta da igreja para fora. O teu vizinho pode até não ler a Bíblia, mas ele lê a tua vida todos os dias. Tenho certeza disso. Da hora que você sai, a hora que você volta. Então, queridos, vamos seguir o conselho de Paulo. Vamos examinar a nós mesmos e não somente no dia da ceia. Porque é muito bom a gente pecar o mês inteiro. No dia da ceia, eu vou pedir perdão a Deus por tudo que eu pequei durante esse mês todinho. Aí você toma a sua ceia, eu tomo a minha ceia, né? Vamos relembrar esse memorial, essa ordenança que o Senhor Jesus deixou. Tomamos ali no dia de domingo ou no sábado, eu não sei como é que é a nossa igreja. E quando é no outro dia, você volta à vida cotidiana e toma a vida errada. E toma palavrão, e marido que xinga a mulher, e marido que maltrata a mulher, e filho que não obedece pai, e aquela muvuca dentro de casa. Mas na ceia você estava pedindo perdão. Aqui Paulo fala sobre a ceia. Que o homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Sabe por quê? Porque isso aqui representa o corpo de Jesus, representa o sangue de Jesus. Nesse memorial da ceia, a gente relembra o quanto ele sofreu para nos salvar. Você não tem ideia, nós apenas lemos, mas a gente não tem ideia, a gente não consegue entender ou sentir o que Jesus sentiu. Ninguém, somente ele. Mas esse alerta de Paulo aqui não é só para a Santa Ceia. Não é só para o dia que você vai relembrar esse memorial. Se examine todos os dias. Eu quero te dar uma dica valiosíssima. Antes de dormir, primeiro do que tudo, ore. Você pode orar por vários motivos, por várias pessoas, mas não esqueça de orar e falar para Deus: Deus, me perdoa por qualquer pecado que eu tenha cometido durante esse dia contra o Senhor. Porque qualquer pecado que você comete, primeiro do que tudo, é contra o Senhor. Você pode ter ofendido alguém, você pode ter magoado alguém que você ama muito ou que essa pessoa ama muito você. Mas antes de você magoar alguém, você magoou o coração de Deus. Não vá dormir sem se reconciliar com Deus. Aí você pode dizer, como assim reconciliar? A gente se reconcilia com alguém que a gente está brigado, que a gente cortou laços. Não é que você cortou os laços com o Senhor. Não é que você está brigado com o Senhor, mas você magoou o coração dele quando você pecou durante o dia. E a gente peca todo dia. A gente fala a palavra que não é para falar, pensa o que não é para pensar, faz o que não é para fazer. Você pode fazer qualquer oração, mas não esqueça de fazer essa oração de pedido de perdão antes de você dormir. Fala para Deus, me perdoa por qualquer coisa que eu tenha feito, falado ou pensado que entristeceu o teu coração. E me ajuda a não pecar contra ti no dia de amanhã. Querido, se você fizer isso todas as noites, você vai observar, comece a observar, que você vai pecar menos. Que palavras que você falar, você vai, com o tempo, você vai perceber que você vai diminuindo.
Atitudes que você tinha antes, não vai ter mais. Aos poucos você vai deixando essas atitudes que entristeciam o Senhor, que machucavam, que magoavam o coração de Deus, porque Deus tem sentimento, Jesus tem sentimento. Jesus, quando Lázaro morreu, ele chorou, então ele tem sentimento. Então, queridos, em nome de Jesus, faça esse autoexame todos os dias, principalmente quando você for dormir. Mas para que quando chegar o dia que você for tomar a ceia do Senhor, na hora que você estiver fazendo o autoexame, você possa observar que muita coisa mudou. Que você tem pouquíssima coisa para pedir perdão no dia da ceia, amém? E nesse momento nós também vamos orar pedindo perdão. Perdão a gente pede todo dia, porque você peca e eu também pecamos todos os dias. Fecha os teus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento eu sou muito grata a Ti, porque o Senhor nos deu o privilégio de participarmos desse memorial que é tão importante. Deus, que o Senhor trabalhe na consciência desse homem e dessa mulher que estão orando, para que eles entendam o significado da ceia do Senhor, que não é somente comer um pedaço de pão, não é somente tomar um pouquinho de suco ali, de uva, de vinho, não é só isso, não é somente o comer e o beber, mas é entender que por causa do teu corpo que foi dilacerado, ferido ao extremo, nós estamos aqui vivos e com direito à vida eterna. Foi por causa do teu sangue que escorreu por completo. Nós não sabemos, não temos noção o que é isso. O teu sangue, ele foi derramado por completo. Tanto é que quando furaram com a lança o teu corpo, saiu água, não tinha mais sangue. Senhor, que no dia da ceia as pessoas venham entender, Pai, que esse memorial não é somente algo simbólico, mas tem que ser algo real na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós temos que receber ao Senhor o teu corpo, para a edificação da nossa vida, o teu sangue que venha nos cobrir e nos lavar e nos limpar e nos blindar de toda seta do inimigo, de todo pecado. Que o sangue de Jesus, ele venha nos blindar para que a gente venha pecar menos, para que a gente busque uma vida de santidade, porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda esse homem, essa mulher, esse jovem a fazer esse autoexame todos os dias, para que no nome de Jesus, nós, no dia da ceia, nós possamos ter menos pecados para pedirmos perdão, menos erros para apresentar diante do Senhor. Eu abençoo essa vida que ora comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus ele venha te abençoar, que Deus ele venha trazer a tua memória todos os dias. Fala para ele: Deus, não me deixe esquecer não, de chegar ao final do dia, antes de deitar, antes de descansar, eu lembrar de pedir perdão pelos pecados que eu cometi durante todo o dia. Porque com certeza, se eu dormir sem pedir perdão, eu vou dormir deixando o coração de Deus triste. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.